Poucos esquemas de fraude militar foram tão ousados ou desesperados quanto o descoberto por investigadores russos. No verão de 2020, 4 paraquedistas de elite russos, incluindo heróis de guerra de Moscou, disparavam em si mesmos e entre si para obter indenizações por ferimentos de combate. Isso mesmo, literalmente atirando no próprio pé e presumivelmente em outras partes do corpo. O esquema envolvia ao menos 35 oficiais da 83ª Brigada Separada de Assalto Aéreo da Guarda da Rússia, que receberam quase 25 milhões de dólares em indenizações fraudulentas. Isso foi feito abusando da política frouxa de compensação por ferimentos da Rússia na época, onde cada soldado ferido recebia 3 milhões de rublos, ou cerca de 37 mil dólares. Independentemente da gravidade, nenhum dos ferimentos deles veio de balas ucranianas. Vamos analisar esse esquema de tiro por dinheiro. O mentor do esquema de fraude é o tenente-coronel Konstantin Frolov, conhecido como Carrasco por sua habilidade como atirador de elite. Após ser ferido, Frolov revelou que colegas atiraram nele a seu pedido, evitando órgãos vitais, ou para garantir o pagamento repetidas vezes. Seu cúmplice era o coronel Artem Gorodilov, comandante conhecido por crimes de guerra em Bucha, o que o tornava ideal para esse tipo de flexibilidade moral. O esquema para desviar dinheiro do governo russo é quase insignificante diante das implicações mais profundas, incluindo o desequilíbrio entre a elite, o governo da Rússia e os cidadãos comuns que estão se alistando para lutar na chamada Operação Militar Especial. Primeiro, vamos nos aprofundar um pouco mais no esquema em si. Considerando tudo, ela operou com uma precisão e previsibilidade que só poderiam ser chamadas de militares, o que faz sentido considerando quem a executou. De acordo com o veículo de mídia United 24 que cobriu a história, todos os envolvidos aproveitavam momentos de calmaria nos combates reais para fingir seus ferimentos. Um soldado instruía colegas a atirar em áreas não vitais, como as pernas, para evitar perda excessiva de sangue. Pelo modelo de compensação da Rússia na época, isso já garantiria um pacote financeiro generoso. Após tratados, voltavam ao combate e podiam repetir a fraude. O método de Frolov era especialmente ousado. Segundo a United 20, e 4 documentos judiciais revelam que Frolov recebeu 4 ferimentos de combate reconhecidos oficialmente, mas usava insígnias indicando 5 ferimentos leves e 2 graves. Dado seu histórico, parecia ter mais insígnias de ferimentos do que lesões reais, criando uma fama de guerreiro imparável que seguia lutando apesar de vários ferimentos. A mídia estatal russa usou a história para impulsionar sua propaganda para a população. A televisão estatal russa mostrou-o como um oficial nobre que lutou ferido e adotou uma criança resgatada de um bombardeio. O Ministério da Defesa e outros veículos repetiram a mesma mentira. Acredita-se que toda a imagem heróica de Frolov, incluindo ferimentos e gestos humanitários, foi criada apenas para obter compensações e elogios. No entanto, o esquema foi muito além da ganância individual. Ferimentos auto-infligidos davam licença remunerada e prioridade médica aos soldados, conforme a gravidade das lesões. Alguns até simulavam ferimentos mais graves. Oficiais da 83ª Brigada de Assalto Aéreo, separada da Guarda, podiam indicar soldados para honrarias militares, como a Ordem da Coragem, uma das maiores condecorações russas por bravura. Um denunciante revelou a conspiração às autoridades no verão de 2024. Frolov foi preso em junho de 2024 e Gorodilov no mês seguinte. Levaria meses para desvendar toda a fraude. Frolov teria rapidamente delatado outros cúmplices para conseguir um acordo com o governo. Mas para entender por que os chamados soldados de elite russos se feririam por dinheiro, precisamos analisar mais a fundo os estranhos incentivos econômicos criados pela guerra do presidente russo Vladimir Putin. O sistema de compensação criado por Putin para a Operação Militar Especial visava tornar o serviço militar financeiramente atrativo, principalmente para quem vive fora dos grandes centros. O governo pagará 3 milhões de rublos, cerca de 37 mil dólares em agosto de 2025, a soldados feridos na linha de frente, segundo regras da época. Essa era uma quantia obscena de dinheiro, especialmente quando você considera isso. O salário médio mensal na Rússia ficava entre 58 mil e 72 mil rublos, 700 a 900 dólares, conforme a fonte. Segundo o decreto, os 3 milhões de rublos eram destinados apenas a lesões que impedissem o militar de continuar servindo. No entanto,
O Kiev Post apontou que isso foi ampliado para cobrir qualquer tipo de ferimento, até mesmo aqueles que poderiam ser tratados, e permitir que o soldado voltasse ao serviço. Você precisa analisar a matemática como um soldado comum. O salário inicial para soldados voluntários foi estimado em 150 mil rublos, 1.865 dólares americanos, em julho de 2022. Em 2024, foi revisado para incluir um pagamento único na assinatura do contrato de até 19 milhões de rublos. Na região de Moscou, na Rússia, com salário anual de 52 milhões de rublos, 64.600 dólares americanos, ou mais de 430 mil rublos, 5.300 dólares americanos, por mês. Mas isso se aplicava às regiões mais ricas, onde a remuneração permanecia alinhada com os salários regionais mais altos. Outro relatório indicou que o salário mensal era cerca de 160 mil rublos para soldados contratados na Rússia, ainda pelo menos o dobro do salário médio. Porém, esse salário alto traz um grande risco. Talvez não vivam para aproveitá-lo. A Rússia teve entre 850 mil e 1 milhão de baixas, incluindo mortos e feridos graves, de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2025. Então, alguém pode, naturalmente, estar mais inclinado a encontrar uma maneira de maximizar os ganhos de curto prazo do que confiar na promessa de um salário melhor a longo prazo. Por outro lado, a matemática era complicada pelo governo e burocracia russos, que interferiam na distribuição das compensações em 2022. Soldados já relatavam dificuldades para obter a compensação presidencial por seus ferimentos. Alguns diziam que os militares atrasavam pagamentos ou minimizavam ferimentos para evitar cortes por gravidade. Existe ainda a disparidade inerente da estrutura militar russa, que funciona em um sistema brutal de 2 níveis. Na Ucrânia, mais soldados são contratados para servir por 3 anos, com moradia, alimentação e seguro médico. Esses soldados contratados são essencialmente mercenários profissionais que se alistaram voluntariamente pelo dinheiro. Abaixo deles estão os recrutas que estão cumprindo o serviço militar obrigatório e, oficialmente, não deveriam ser enviados para a Ucrânia, mas, muitas vezes, acabam indo para lá de qualquer jeito. Homens de 18 a 30 anos devem servir 1 ano nas forças russas, mas os recrutas não têm salários altos. Normalmente, recebem mesada de 15 mil rublos, 186 dólares, além de moradia, alimentação e outras necessidades fornecidas pelo Estado. Homens em idade de conscrição precisam equilibrar o risco de serem convocados e enviados à linha de frente. Eles recebem menos que um voluntário, mesmo podendo ter se tornado um há 1 mês, gerando uma teoria dos jogos perversa sem boas escolhas. Alguém que não está nas Forças Armadas pode ser convocado para lutar sem qualquer compensação e ser usado como infantaria descartável em um dos infames ataques de ondas humanas da Rússia. Soldados contratados têm um incentivo financeiro real para servir, mas também podem ter mais a perder, já que podem ser enviados mais para a linha de frente ou serem os primeiros a serem implantados em uma nova tática ousada. Isso pode acabar com eles mortos ou capturados. Então, ao se deparar com a escolha entre arriscar a morte em combate ou receber pagamento por invalidez através da automutilação, alguns podem simplesmente escolher a segunda opção. Voluntários que entram no exército podem deixar de ser voluntários. O Ministério da Defesa da Rússia pode facilmente renovar contratos e enviar soldados feridos ou capturados de volta ao combate. Isso é feito pressionando o soldado a renovar o contrato ou fazendo com que sua última missão seja em uma parte particularmente mortal da linha de frente, ou ser usado em uma onda de assaltos. Para os militares russos, a matemática falhou na prática. O pagamento de compensação generalista criou uma situação em que soldados com mais treinamento, equipamentos e, mais importante, conexões encontraram uma maneira de explorar sua posição fingindo uma lesão. Enquanto isso, recrutas mal treinados e novas tropas vão para a morte aos milhares. O governo russo ainda deve pagar milhões de rublos às famílias ou tentar evitar esse pagamento. Putin acabou revertendo parte da decisão sobre o pacote de compensação. Em novembro de 2024, um decreto público revisou a compensação para ser de milhões apenas para ferimentos debilitantes e incapacitantes. Soldados feridos levemente receberiam de 10 mil a 1 milhão de rublos, 1.250 dólares americanos a 12.400 dólares americanos, conforme a gravidade. Óbvio, as novas medidas foram vistas como cortes de custos para conter o orçamento militar, que pode representar 40% dos gastos do governo em 2025. A reação do público elevou o pagamento por invalidez de 3 para 4 milhões de rublos, 37.400 dólares americanos a 49.750 dólares americanos.
No entanto, com a mudança na forma como a compensação era distribuída, isso ainda foi considerado uma economia líquida para o governo russo. A mudança nos gastos do governo faz sentido. Entre julho de 2023 e junho de 2024, o governo russo gastou cerca de 3 trilhões de rublos, 37 bilhões de dólares, em salários e compensações para soldados e suas famílias. Isso representa aproximadamente 8% dos gastos federais, indo diretamente para o pessoal militar e suas famílias, o que é um enorme peso para os recursos do Estado. Mortes e ferimentos graves que impedem retorno ao serviço são relativamente raros. Na Primeira Guerra, 4 soldados voltavam para cada baixa. Na Segunda, eram 3 para 1. O Instituto DUPAI estima que 70% das baixas em combates recentes retornaram ao serviço, local onde soldados feridos eram tratados e logo retornavam à linha de frente. Isso significa que, sob a nova estrutura, o governo russo pagará quase 10 mil rublos por um ferimento que pode levar algumas semanas a um mês para cicatrizar, antes de enviar o soldado à linha de frente, em vez de compensá-lo repetidamente com 3 milhões de rublos. Além disso, isso expõe os soldados a ficarem ainda mais atolados na burocracia. Embora os novos pacotes de compensação tenham sido criados em 2024, a lista e as classificações de possíveis ferimentos aparentemente foram copiadas do final dos anos 1990. Sem levar em consideração a escala e o tipo de guerra drasticamente diferentes em que a Rússia está atualmente envolvida. Na época, a Rússia enfrentava a recessão após o colapso da União Soviética. Então, classificou ossos quebrados e outros ferimentos como leves para evitar pagar indenizações às suas forças de segurança e militares, economizando dinheiro para ser usado em outras áreas. Isso também responsabiliza os profissionais de saúde das Forças Armadas por classificar e proteger os soldados. No entanto, eles também têm mais chances de sofrer pressão do governo para se subnotificar os ferimentos e oferecer apenas o tratamento mínimo. Isso também facilita ainda mais a corrupção, já comum nas Forças Armadas e no governo russo. A linha do tempo dessas mudanças também é peculiar. Outubro de 2024 foi o mês mais mortal desde o início da invasão, com mais de 1.500 baixas diárias, superando as 1.100 do verão de 2024. As mudanças ocorreram poucos meses após a quadrilha de fraudes de Frolov ser exposta, sugerindo que a Rússia buscava se proteger de possíveis imitadores. Os incentivos financeiros foram essenciais para o recrutamento e retenção militar da Rússia nos últimos 3 anos. Reduzir esses benefícios indica que o sistema está ficando insustentável para o Kremlin. Os cortes na compensação visaram evitar fraudes e impedir que as Forças Armadas causassem falência ao país. As mudanças na compensação criaram um ciclo vicioso que mostra o quão desesperadora está a situação militar da Rússia. Enquanto o governo reduz pagamentos por ferimentos para economizar, precisa aumentar bônus de assinatura para manter o recrutamento. Cerca de 30 mil soldados contratados por mês estão se juntando ao exército russo. Segundo algumas estimativas, esse número é aproximadamente igual ao dos que estão deixando o campo de batalha. Mas isso mal mantém os níveis atuais de força. Muito menos permite qualquer operação ofensiva de grande porte. Para manter o recrutamento mínimo, a Rússia precisou oferecer bônus de assinatura maiores. Dezenas de regiões aumentaram os pagamentos para aqueles que se alistam nos últimos meses, com o bônus único de inscrição chegando a 3 milhões de rublos em algumas áreas. Isso resultou em muitas regiões oferecendo um bônus inicial maior do que os soldados receberiam caso fossem feridos, dando uma perspectiva mais justa à matemática de tempos de guerra. Há um limite natural de pessoas que você pode mobilizar de uma região. Homens indo para a linha de frente significa que você terá menos trabalhadores para as indústrias e manufaturas, além de um potencial reduzido de crescimento populacional nas próximas décadas. Segundo a equipe de inteligência de conflitos e o iStories, cerca de 30% dos soldados morrem entre 3 e 5 meses após serem convocados. Muitos soldados recebem treinamento rápido, que deveria durar 3 meses, e logo são enviados para morrer na linha de frente, sendo rapidamente substituídos por outros. Dado o tratamento brutal, as enormes baixas e a fraude sistêmica que assolam as Forças Armadas da Rússia, surge outra pergunta importante. Por que o restante dos soldados ainda não se revoltou em massa? Uma análise de política externa aponta fatores que evitam a revolta, mesmo com condições históricas para motim. A cultura militar russa é marcada por violência sistemática. A invasão contínua da Ucrânia,
documentada de forma única, por meio de ampla cobertura online, revela uma cultura de violência enraizada nas Forças Armadas russas que perpetua um ciclo brutal de coerção e cumplicidade. Os soldados não se rebelam porque a brutalidade virou algo esperado e aceito pelo sistema. Em segundo lugar, os incentivos financeiros, apesar dos seus problemas, ainda representam uma quantia que muda a vida para muitos russos. Pagamentos em massa a soldados e o aumento salarial recente criaram um paradoxo. Embora a desigualdade econômica tenha se aprofundado, muitos russos sentem que seu padrão de vida melhorou. Soldados que arriscam a vida também têm famílias que ganham financeiramente com seu serviço. Alguns relatos dizem que soldados voluntários recebem alguns meses de salário antes de morrerem em combate. A família dele receberia de 8 a 10 milhões de rublos, Estados Unidos dólares dos Estados Unidos, 99.500, a Estados Unidos dólares dos Estados Unidos, 136.800. Um estudo de 2018 aponta que economistas russos estimaram o valor da vida de um cidadão russo de classe média entre 7,9 e 10,5 milhões de rublos, Estados Unidos dólares dos Estados Unidos. 98.300 a Estados Unidos dólares dos Estados Unidos, 130.600. Dessa forma, alguém de família pobre garante à família, em poucos anos, o que ganharia na vida toda. Em um cenário mais brando, o pacote de contratação e o salário acima da média dariam vantagem ao soldado no futuro. Além disso, dê a eles a possibilidade de se qualificar para despesas de moradia subsidiadas, com apartamentos mais baratos e outros benefícios. A dimensão econômica cria uma armadilha sutil. Antes eles não tinham nada, e agora podem trocar de carro, pagar seus empréstimos ou arcar com financiamentos imobiliários. Pesquisas apontam percepção crescente de melhor distribuição de riqueza e economia no país. A economia de guerra criou uma classe de pessoas cuja prosperidade depende da continuação do conflito. Terceiro, a descentralização dos esquemas de fraude. Como na 83, a Brigada de Assalto Aéreo indica que unidades manipularam o sistema sem enfrentá-lo diretamente. Em vez de resistirem juntos, os soldados criaram formas individuais de sobreviver, como se ferir, para obter benefícios e evitar os maiores riscos do combate. Soldados mais aptos a resistir geralmente são os que mais se beneficiam do sistema atual. Eles provavelmente estão, como Frolov, envolvidos em esquemas de fraude, não liderando uma rebelião contra eles. A falta de resistência relevante ocorre tanto nas Forças Armadas quanto em toda a sociedade russa. Apesar das baixas e corrupção, as russas, historicamente decisivas contra guerras impopulares, em geral apoiaram o esforço de guerra de Putin. Lembre-se de que, em 1917, elas ficaram famosas por irem às ruas protestar contra a escassez de alimentos na monarquia, dando início à greve que acabou desencadeando a Revolução Russa. O Comitê das Mães de Soldados da Rússia provavelmente pressionou Boris Yeltsin, BI, a encerrar a guerra na Chechênia, em 1996. A guerra atual tem dinâmica diferente. Os benefícios do serviço militar criaram uma economia de guerra da qual muitas famílias russas dependem. Algumas mulheres passaram a pressionar maridos ou filhos a se alistarem buscando benefícios futuros. Enquanto o Estado exalta esses homens na morte, em vida os considera descartáveis. As autoridades russas deixaram isso muito claro ao repetir o clichê de que as mulheres vão dar à luz mais filhos. Putin incentivou mulheres a focarem na maternidade, e o ministro da Saúde, Yevgeny Shestopolov, sugeriu que engravidassem nos intervalos do trabalho. Claro, não podemos ter certeza total de quanto. Isso se deve ao medo de retaliação por parte do governo, que historicamente reprimiu a dissidência pública com longas penas de prisão. O mais condenável é ao voltar ao esquema. Frolov pediu para retornar à linha de frente, mas foi negado. Mesmo enfrentando acusações criminais graves, ele preferiu os riscos do combate às consequências da fraude. Um sinal de como os russos viam o perigo das balas ucranianas em relação à justiça russa. Famílias russas enfrentam escolhas que nunca deveriam ter tido, pois a guerra se prolonga demais, para que um pacote inicial de compensação tenha sentido econômico e financeiro. Por isso, em 2024 tentaram corrigir, tornando-os mais dependentes de inscrições e salários do que de ferimentos e mortes. Em vez de revisar práticas de compensação ou melhorar a supervisão, o governo só mudou a estrutura de pagamento para reduzir a lucratividade da fraude. Isso indica que o foco principal não é evitar fraudes, mas controlar custos, mesmo prejudicando vidas e famílias.
Enquanto isso, a história do tenente-coronel Konstantin Frolov e seus cúmplices marca o ponto final logístico da economia de guerra de Putin. Quando o serviço militar passa a ser principalmente uma questão de ganho financeiro e não de defesa nacional. Quando a propaganda substitui o treinamento e quando a sobrevivência individual se torna mais importante do que a missão da unidade, os exércitos deixam de funcionar como organizações militares e se tornam algo completamente diferente. Embora isso seja uma traição desses homens aos seus companheiros de farda, à cadeia de comando e ao seu país, não podemos deixar de notar que também há um sinal de queda de moral no exército russo. Soldados de elite preferem atirar em si mesmos do que lutar, mostrando que não querem mais a guerra, o que pode levá-los a morrer em vão. O aspecto mais condenável de todo o escândalo pode ser o fato de ter funcionado com tanta facilidade por tanto tempo. Os investigadores dizem que o escândalo expôs abusos sistêmicos nos programas de recompensas militares da Rússia e falhas na supervisão interna, considerando que Frolov foi saudado como um dos heróis da Rússia por tanto tempo. Faz sentido supor que provavelmente existem outros como ele que abusaram da compensação, mas limitaram o uso a uma única vez para evitar mais escrutínio. A decisão de Putin de mudar regras de compensação ao invés de enfrentar a disfunção militar indica que a elite russa trata isso como questão contábil e não de cultura militar. Quando soldados preferem atirar em si mesmos, a confiar no treinamento, equipamento e liderança para sobreviver, o problema é maior que fórmulas de compensação. No final, talvez o ato mais honesto do tenente-coronel Frolov tenha sido pedir aos colegas que atirassem nele. É uma ótima metáfora para o impacto da guerra de Putin nas forças armadas russas. Até o apelido, o carrasco reflete o que Putin faz com o país. Obrigado por assistir. Quer saber por que Putin iniciou uma guerra sem fim? Veja este vídeo. Para acompanhar as notícias de geopolítica global, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.